Então, seja bem-vinda mais uma vez, Magda, e fique à vontade, né? Ao final a gente vai abrir para interações, então vocês podem colocar suas perguntas, né, no chat também. E é isso. Olá, gente, mais uma vez boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar participando, inclusive até uma responsabilidade de estar fechando esse ciclo de conversas, né, de palestras, conversas, na verdade, trazendo, né, a discussão da nossa experiência, né, enquanto profissional, e eu acredito que, embora eu não tenha acompanhado as outras duas colegas, eu acredito que foi, que está sendo, né, um sucesso, essa excelente iniciativa que vocês escolheram para comemorar bem, né, o nosso dia. E também é importante salientar que discussões como essas trazem também à tona a necessidade que a gente tem de estar trazendo alguns diálogos nessa área, abrindo essa discussão da necessidade, talvez até um pensamento crítico mesmo, assim, enquanto profissional, eu vi poucas vezes, assim, iniciativas como essa. Então, desde já, parabenizo a todos, agradeço a Maíra pelo convite, e acredito que, de fato, essa troca, essa nossa conversa, vai ser, inclusive, muito importante para mim, assim, para talvez até trazer o fechamento de alguns ciclos que talvez eu achasse que para mim estava bem definido, e voltando assim, pensando um pouco sobre a minha trajetória, isso vai ser muito legal, assim, rememorar, me ver para trás agora, né, enquanto o caminho que eu já consegui trilhar nesse meu tempo de formado, né, de formação. Mas é isso, eu queria que Maíra vai projetar ou é você que vai projetar? É Maíra. Pronto. E aí eu queria já que Maíra me ajudasse com a apresentação, porque eu acho tão estranho não conseguir visualizar as pessoas enquanto falo. Aí pedi para a Maíra me ajudar nesse processo, e eu acredito que vai ser muito bom para a gente, tá? Eu espero que, de fato, eu atinja o objetivo, né, desse momento que vocês trouxeram. Bom, gente, a fala de hoje seria mais ou menos nessa perspectiva, né? Quais são as novas, ou quais são os novos olhares que os biólogos e as biólogas podem estar experienciando, né? Podem estar vivenciando no contexto da saúde pública. Pode passar, Maíra. Então, uma breve apresentação. Meu nome é Magda Costa. Eu sou mãe de Maria Luísa, que já tem 5 anos. Atualmente, estou como coordenadora, né, do Programa de Imunizações do Estado, que mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele, como eu cheguei lá e como eu cheguei. E sou servidora pública e bióloga sanitarista. Uma amiga costuma brincar comigo dizendo que eu sou sanitarista ao quadrado, porque eu fiz especialização antes da residência e posteriormente fiz a residência. Então, essa sou eu. Pode passar, Maíra. E aí eu queria uma interação. Maíra, se tu conseguir colocar esse link no chat, para que as pessoas possam também acessar. Certo, joia. Pronto, gente, e aí com uma palavra, para a gente tentar definir qual é o papel do biólogo, ou dos biólogos e das biólogas, na saúde pública. Qual seria, assim, o que vem à mente de vocês, inicialmente? E aí o DJ podia até soltar uma música enquanto vocês respondem, que tal? A minha que eu pedi. Agora. Ótimo, adorei.
Maíra, eu acho que depois, se tu conseguir abrir uma guia com o link, aí a gente vai conseguir visualizar as respostas. Obrigada. Pode ser qualquer uma de lá da Azevedo, né? Isso. Pronto, Lia Braga, então. Música acabou. Vou só abrir aqui, gente, para ver se a gente consegue visualizar a resposta agora. Tá. Coloca João Gomes. Uma pessoa pediu aqui, foi Rebeca. Ok. Pode ser. E qualquer uma? Fala aí, Rebeca. Qualquer uma. Ou tem um especial? Qualquer uma, Jeff. Estou logando aqui, tá? Só um minuto. Projeto já. Ok. Pronto, gente, eu acho que eu já consigo compartilhar. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá apresentando aqui. Sim. Então,
Com uma palavra, tente definir qual o papel dos biólogos e biólogas na saúde pública. E aí a gente consegue ver indispensável, importante, cuidado, essencial, colaborar, prevenção, todos os possíveis, vigilância, melhorar, salvar, epidemiologia, prevenir epidemias, preservar a vida, base, fundamental, estratégico e analisar. Bom, eu acho que quando a gente traz essa questão de discutir, eu vou só parar aqui a apresentação para poder Maíra daqui a pouco voltar. Mas eu acho que quando a gente consegue discutir, já pensando, né, no que a nossa atuação enquanto profissional em uma determinada área ou em determinadas áreas, ela traz um aspecto no sentido de melhorar, analisar, ser essencial, trazer algum tipo de reflexão ou melhora para a sociedade, a gente começa a ver que, de fato, a gente pode, e quando a gente observa, e vocês melhor estão vivenciando isso, na graduação, os questionamentos que a gente tem, qual é o impacto do curso que eu escolhi, da profissão que eu escolhi, do que eu estou estudando hoje, do que eu estou vivenciando hoje, qual é o impacto disso na sociedade, e qual é o impacto disso na vida das pessoas e na minha também, enquanto profissional. Então, essa noção de pertencimento, essa noção de que o que a gente faz torna o contexto não só individual, mas coletivo, importante, é aí onde a gente, de fato, chega com o objetivo do nosso curso. E aí, Maria, pode projetar, por favor? E aí, nesse contexto, a gente vai poder discutir, de fato, o que é a saúde pública, em que contexto o biólogo, enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, pode encontrar o seu papel numa área que é tão abrangente, que é tão ampla, mas que a gente tem, cada um tem, algo que possa fazer e vai contribuir. Pode passar, Maíra, e pode colocar essa linha do tempo. Pronto, então, gente, como traçado para hoje, como nosso momento, né, nosso encontro, nossa discussão, a fala aqui, talvez, a troca de olhares, de sensações, de experiência, é vivenciar qual é o papel, o que, de fato, esse meu relato de experiência, essa minha vivência no contexto da saúde pública, enquanto bióloga, traz. E eu escolhi essa linha do tempo para mostrar que, desde o processo da minha graduação, esse processo que eu vivenciei a partir do ano 2007, meu processo de graduação em licenciatura plena em ciências biológicas, e foi lá no início da graduação que me vieram esses questionamentos de o que eu faria, e até então, né, trazendo um pouco da minha vivência pessoal, da minha história de vida. Poucas pessoas da minha família tinham histórico de realizar uma graduação, de conseguir concluir. Então, assim, não tinha muito direcionamento, eu não tive muita orientação. E aí, talvez tenha acontecido com alguns de vocês, aconteceu comigo. A sensação de que, será que eu poderia ter escolhido um outro curso? Será que, de fato, esse curso eu vou me identificar, vai agregar, de fato, a minha vida? Eu vou me identificar com um trabalho que eu possa exercer depois dele? E aí, entrei na graduação, experimentei a difícil tarefa de trabalhar, exercer um trabalho durante o dia, de segunda a sexta, e estudar, que aí torna-se um pouco
difícil, desafiador, você estudar e trabalhar, porque a vivência acadêmica, ela se torna mais complicada, se torna mais, como é que eu posso dizer? Menos proveitosa, no sentido de que o tempo que você pode estar dispondo para realizar esse tipo de atividade que vocês estão fazendo, um projeto de extensão, se envolver em uma monitoria, em grupos de leituras, torna mais difícil quando você trabalha fora, né, você precisa ocupar o seu tempo trabalhando, de fato, e fazendo a graduação. E comigo foi dessa forma, eu não trabalhava na área de biologia, eu trabalhava de forma administrativa, e comecei desde o final do ensino médio até o início da graduação, trabalhando, que era numa Secretaria de Meio Ambiente, de Estado, mas não exercia, de fato, algo que tivesse relacionado a uma expertise técnica, desenvolver atividade técnica. Era muito mais voltado, ligado a atividades administrativas. Embora o órgão tivesse a ver com o meio ambiente, e fosse mais proximal da biologia, não era a atividade que eu desempenhava, não era atividade técnica, era atividade administrativa. Então, eu desenvolvi essa graduação dessa forma, trabalhando e estudando. Tive a oportunidade de participar, em alguns momentos, de alguns eventos dentro da graduação e também estágios obrigatórios, curriculares, mas não um aproveitamento, de fato, plenamente acadêmico. E aí, no final da graduação, já em 2011, no último ano do curso, eu fiz um ano e alguns meses, mas, assim, efetivamente um ano de estágio na área de educação, e comecei a dar aula de ciências em escolas, escola do município, em escolas do estado. Tive a oportunidade também de trabalhar alguns meses numa escola privada, e era tudo voltado para a educação. Como a maioria dos colegas que eu tinha em turma trabalhavam na área da educação. Por nosso curso de licenciatura, então a gente trabalhava dando aulas, ciências, ou de matemática, enfim. E eu disse, não, então, se eu for para trabalhar na área da educação, eu preciso, de fato, fazer algo que me dê mais subsídios, mais aproveitamento acadêmico, para que eu possa desempenhar bem a função de professora, de lecionar. E eu gostava disso. De fato, me identificava, porém, como eu não tinha tido um aproveitamento durante toda a graduação, estava mais desafiador para mim. E aí comecei a ler, comecei a participar mais de eventos voltados para a área da educação e também de biologia, escrever artigos, algo que me aproximasse disso, mas no final da graduação, meu esposo estudava para concurso, já era servidor público, mas continuava estudando para concurso. Me veio o questionamento de que eu poderia também estudar para concurso, enquanto dava aula, inclusive porque no nosso estado, não no momento em que estamos, mas a gente teve ao longo do tempo alguns concursos na área de educação e também na área de ciências biológicas, de biologia. Então, eu disse, vou estudar para concurso. Mas sempre ficou aquela sensação de que, não, eu não vou fazer qualquer concurso que abrir, porque eu estudei, fiz uma graduação, qual me identifico, adoro, mas eu não sei, eu não acho que eu devo jogar, ou pelo menos deixar para trás aquilo que eu vivenciei, que foi tão difícil, foi tão vitorioso para mim conseguir, do contexto de onde eu vim, e falo isso abertamente, sem tristeza ou sem vitimismo, no meu contexto, da minha realidade, onde eu vim. Isso era uma coisa muito boa, muito além
você conseguir finalizar, concluir o curso de graduação. E foi justamente o período crítico que eu coloquei aí na minha linha do tempo. Em 2012, eu passei a me questionar sobre isso, de fato, o que eu faria, se eu estudaria para concurso, se eu aproveitaria a minha graduação. E eu estou sendo muito sincera aqui, a sensação, e também vendo, né, muitos colegas, a experiência que muitos colegas estavam vivenciando, era que a nossa profissão não daria minimamente uma oportunidade para a gente seguir em frente ou ter um trabalho, algo que de fato agregasse em valores materiais, mas muito mais no sentido de fazer um aproveitamento do meu curso, que era o que eu queria. E aí eu tive esse período, assim, muito difícil, mas em 2013, conversando com uma colega que foi também de graduação, a gente se encontrou por um acaso e começou a debater. Ela tinha sido uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha feito a residência, participado do processo seletivo da residência e tinha sido aprovada. E aí eu não sabia nada sobre residência, eu achava que residência era médico ou enfermeiro, alguém de fato da área da saúde atuante, né, da saúde no sentido que eu falo, mas quem trabalha mesmo de fato praticando, né, ali no contexto mais hospitalar, ou mais no contexto da ponta mesmo, quem trabalha numa unidade de saúde básica, enfim, aquilo que a gente chama mesmo da prática, né, eu não me via no contexto desse, da residência. E aí comecei a pesquisar e conversar com ela, inclusive porque no ano de 2012, teve um concurso que eu me inscrevi para biólogo, aqui foi do município de Recife, e também nesse concurso teve para o cargo de sanitarista. E aí foi quando eu comecei a saber melhor, ou pelo menos ter curiosidade para o que seria ali a função de sanitarista, qual era o papel de sanitarista, em que contexto o biólogo ele se identificaria, ou pelo menos se aproveitaria, poderia participar de alguma atividade relacionada a essa, que não fosse, de fato, para quem trabalha, né, no contexto da saúde. E aí eu fui saber melhor. Já tinha feito um preparatório para residência, para concurso, e comecei a procurar mais preparatório para residência, o que é que faria, porque na graduação eu me aproximei de algumas disciplinas de saúde pública, de parasitologia, mas muito mais conceitual. A gente entende os conceitos, como funciona cada coisa, mas não me via dentro desse contexto da saúde pública. E foi em 2013, quando eu conheci o curso GESP, inclusive já indico aqui esse curso. Se mais à frente a conversa não ficar tão enfadonha, de ter a oportunidade de falar o quanto isso mudou a minha vida, foi um divisor de águas. Vocês podem pesquisar mais sobre esse curso, inclusive com Instagram, professoras altamente qualificadas, pessoas que trabalham no contexto da saúde, que trabalham nesse curso, montaram esse curso há anos. Então, o curso GESP, Grupo de Estudos em Saúde Pública. Foi quando eu conheci o curso GESP, e até então eu estava estudando mais no sentido geral para concurso, estudando português, as disciplinas básicas para concurso público. E aí foi quando eu conheci o curso GESP e comecei a conhecer mais sobre epidemiologia, sobre saúde pública, para além dos conceitos, me vendo também em que contexto um biólogo, um biomédico, um médico veterinário, ele pode atuar dentro da saúde pública. E comecei a estudar para a residência, peguei o edital, não tinha, o edital inclusive, no site da UPE-NET, que é a UPE que organiza a prova das residências multiprofissionais, uniprofissionais. Procurei o site da UPE-NET,
dei uma olhada no edital, olhei provas anteriores, vi que estudando o curso oferecia apostilas, poderia ser que eu me aproximasse, mas eu tinha um problema, era o currículo, porque na época eu não tinha aproveitamento acadêmico de PET, de uma atividade de monitoria, de uma atividade de acompanhamento, enfim, algo que me desse para além do que eu tinha, que era na área da educação. Então, em 2014, após 2 anos de estudo e aprovação, eu consegui a aprovação na residência. E, assim, foram 2 anos mergulhados nesse contexto. No primeiro ano em que eu estudei para a residência, que foi do ano 2012 para 2013, que foi o primeiro ano que eu fiz a residência, eu fiz por 2 vezes, né, 2 anos seguidos, para ser aprovado. O edital que tinha vaga para biólogo era no INIP, que foi o que eu passei posteriormente, e o de ampla concorrência da UPE, que vocês vão ver à frente, que eu até coloquei as oportunidades de vaga nessas áreas. E aí, quando abriu a residência do INIP, ela era nova, eu fui a primeira turma de residência de saúde coletiva, o INIP já tinha outros programas de residência conhecidíssimos, saúde da família e outros contextos para quem trabalha, de fato, na assistência à saúde, e não apenas na parte gerencial ou na parte da organização da saúde pública. Então, o IMIP foi a primeira turma de saúde coletiva que abriu uma única vaga para biólogo. A UPE já existia um edital que tinha 18 vagas para biólogo, e o IMIP abriu uma única vaga. E essas 18 vagas da UPE eram de ampla concorrência. Você, enquanto biólogo, poderia concorrer, mas outras pessoas de outras profissões, como eu já citei aqui, médico veterinário, educador físico, biomédico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos eles também poderiam concorrer com você. E aí, por conta dessa questão do currículo, de aproveitamento acadêmico, minha nota, ela caiu muito no primeiro ano, e eu não consegui ser aprovada na residência, apesar de ter ido muito bem na prova. Inicialmente a prova era uma prova de 50 questões, e aí tinha muito conteúdo, eu estava afiadíssima, mas a nota do currículo baixou muito. Posteriormente, no ano de 2014, e aí isso tem seguido em uma coisa positiva, apesar de falta bastante, mas já é um avanço, abriram outras oportunidades em que o biólogo ele poderia se enquadrar. Inclusive porque no ano seguinte, no ano da minha aprovação em 2014, em 2015 houve uma mudança na Coremu, que eles chamam, que é o conselho que rege as residências multiprofissionais. É multiprofissional porque profissionais de todas as áreas, como eu disse, além da área médica, pode se inscrever. Teve uma unificação nos editais de residência. E esses editais, eles se consolidaram e abriram mais vagas ou mais oportunidades em que o biólogo pudesse se inscrever. E assim, ao longo do tempo, eu tenho conhecido muitos outros biólogos que vêm se adequando e entrando na área da saúde pública. A diferença da residência, todo mundo me pergunta isso. O que é a residência para a especialização? Se ela também é considerada uma especialização. Inclusive, eu até pulei a fala, cheguei logo na residência e não disse. Em 2013, enquanto eu não tinha sido aprovada, e como eu já vinha de um período bem crítico, assim, de reflexão pessoal, de ansiedade, inclusive, de conseguir coisas, já que eu estava estudando e estava correndo atrás, eu fiz uma especialização. Saí do trabalho que eu estava e decidi que ia estudar, que ia mergulhar agora, agarrar a oportunidade que talvez eu não tinha tido na graduação,
para conseguir o que eu queria, que era ingressar na saúde pública, e aí conseguir uma oportunidade. Então, eu fiz a especialização e foi muito boa, não me arrependo, de fato nenhum, assim, nenhum momento me arrependi, porque eu conheci pessoas, soube mais sobre a área, li mais sobre a área, e isso ampliou a minha visão. Em 2013, eu fiz essa especialização, que foi paga, inclusive, eu paguei, tinha saído do trabalho, aproveitei e paguei a especialização. E aí, disse, não, de fato, é isso que eu quero para mim. Eu vou correr atrás, continuar correndo atrás da residência. Inclusive, porque nesse meio tempo, eu conversei com pessoas, então, algumas pessoas também já tinham me dito, ventilaram a possibilidade de abrir mais vagas para biólogos, de ter mais programas voltados para a saúde coletiva. Então, eu disse, não, vou continuar estudando. E aí, estudei mais um ano para a residência e consegui a aprovação. A residência, como eu disse no início, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque ela me deu o que eu não tinha, que era a experiência prática. A especialização trouxe muito conhecimento, muita leitura, agregou pessoas, mas não me deu a experiência do serviço, porque a residência, ela funciona como uma espécie de mestrado prático. Enquanto você estuda, você trabalha. A carga horária é gigantesca, mais de 5.000 horas, 60 horas semanais que são divididas em serviço, onde você trabalha, de fato, no serviço, que pode ser Secretaria Municipal de Saúde, Distrito Sanitário, que a gente tem aqui, que são organizações administrativas, pequenas secretarias de saúde. Como eu acho que vocês também já podem ter ouvido falar, e no interior do estado a gente tem no estado espalhado 12 gerências regionais de saúde que funcionam como essa espécie de secretaria ali, concentrado num polo de municípios. Então, o biólogo, enquanto sanitarista, enquanto estudante de residência em saúde coletiva ou saúde pública, esses termos ainda, eles perpassam em nossa área, como o que seria a saúde coletiva e o que seria a saúde pública. A saúde coletiva está mais para entender esse pertencimento, né, no contexto coletivo, da saúde humana, da saúde animal, das relações entre meio ambiente. Então, saúde coletiva e saúde pública, as vivências que a gente tem no contexto da organização de políticas públicas para a saúde da população, enfim, que envolve todo o contexto que eu falei anteriormente, a saúde humana, a saúde animal, o meio ambiente, as relações sociais. Então, enquanto residente, a gente tem os rodízios, que eu coloquei aí em 2015, eu tive a oportunidade de participar, enquanto residente, dos chamados rodízios, que são a experiência de serviço. Você, na residência, você começa a vivenciar, já começa a trabalhar, a colocar em prática o que você está aprendendo. Então, você começa a entender como aquela pessoa que já está ali no serviço, ela desenvolve a atividade dela e você, muitas vezes, é inserido ou inserida nessa atividade e passa, em muitos momentos, até representar, até participar de reuniões, de discussões, que você, mais para frente, quando concluir a residência, pode estar até se tornando uma área técnica responsável. Então, a residência, ela lhe dá 2 anos de aproveitamento acadêmico de estudos, né, e no caso, a minha residência foi ligada ao IMIP, enquanto instituição de ensino, porque o IMIP também é uma instituição de ensino, mas as residências multiprofissionais, elas são ligadas muitas vezes à UPE, à Universidade Federal de Pernambuco, e aí, para quem é da área da assistência, ligada a alguns hospitais. Então, a residência, ela traz esse contexto de que você faz, você trabalha, você tem a área prática enquanto estuda, numa carga horária muito proveitosa,
E a residência também traz a questão financeira, que, como eu disse no início, também era, naquele momento, importante, porque depois de formado, você precisa minimamente ali organizar a sua vida, né? E agora? O que é que eu vou fazer? O que, de fato, isso vai me dar retorno? E aí, em 2015, eu também coloquei uma figurinha para ilustrar. Eu já era casada, né? Enquanto eu era residente, eu casei jovem. Eu engravidei e foi uma gravidez planejada, porque a residência em si, ela dá uma cobertura, né? Para a pessoa residente que é mulher, você pode ter um período em que você fica cobertada pelo INSS e recebe uma bolsa, enfim. Eu engravidei durante a residência, mas isso em nenhum momento fez com que eu não conseguisse aproveitar, porque a gente tem essa garantia de que você pode fazer ali o seu período de licença maternidade acobertada, e posteriormente a esse período que você passa da licença maternidade, você volta e fica mais um tempo para concluir a residência, e foi o que aconteceu comigo. E foi muito bom, assim, tudo se encaixou perfeitamente para o que eu precisava, e como eu disse, a residência trouxe muito, 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 muito mais que conhecimento, mas trouxe a experiência prática. E trouxe também a bolsa, né? Não é segredo, recentemente, inclusive, como eu não tenho me aproximado muito, assim, da residência, mas conheço pessoas, inclusive a coordenadora do curso GESP, ela é uma das coordenadoras de programa de residência, Alcieiros, uma pessoa fantástica. Também, recentemente, publicou que a Bolsa da Residência sofreu um ajuste, né, um reajuste. Na minha época, a Bolsa da Residência custava R$ 3.300, algo desse tipo, e que eu recebi muito bem, minha gente, olha, eu até brinco com as meninas lá do trabalho, a maioria das pessoas com quem eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu vou falar mais à frente, são pessoas que passaram por programa de residência, e se conhece, muita gente se conhece. E aí a gente até brincava que a residência, dia 1º, 7 horas da manhã, a bolsa cai na conta. Hoje, pelo que eu soube, recentemente, a bolsa da residência está custando R$ 4.000. E é um R$ 4.000 que dia 1, às 7 horas da manhã, está na sua conta durante 24 meses. E 26 para mulheres que podem engravidar e, posteriormente, voltar, né, à residência, como eu disse. Passa esse período do INSS, que eles explicam tudo, quando a gente, se for o caso, né, quem precisa, como aconteceu comigo. E aí, a residência paga muito bem. E aí, paga bem, é muito proveitoso, você consegue desenvolver. E assim, enquanto biólogo, e eu estou sendo muito sincera aqui com vocês, eu não ventilava essa oportunidade de conseguir, minimamente, receber um salário desse em tão pouco tempo de formada. Ou pelo menos, não da forma que trouxe para mim, agregou tanto em conhecimento prático, como em serviço, em experiência mesmo, e trazer esse salário. Eu falo bem porque, assim, de fato, poucas oportunidades eu conheço. Inclusive, assim, o mestrado, que é uma coisa que eu venho pensando há um certo tempo, inclusive porque o serviço, eu vou falar mais à frente, o serviço também, depois que você entra no serviço, a maioria, viu, gente, das pessoas que são residentes e que fazem seu rodízio nos serviços, conseguem experiência prática, de alguma forma, conseguem ser absolvidos no serviço. Que o serviço que eu digo é secretarias municipais, secretaria estadual, todos os outros órgãos que eu citei que têm relação com a saúde. Os laboratórios públicos de análise, né, públicas, farmácia estadual, todos os outros que têm a ver com a área da saúde pública. Então, a residência trouxe isso, trouxe essa oportunidade de ser absolvida posteriormente, eu vou chegar nisso, e a gente fica
de fato, imaginando como não entendam. Eu não estou aqui fazendo uma fala de minimizar ou de dizer que se não fosse por essa experiência, o biólogo não teria aí outra oportunidade. Mas eu conheço pessoas, tenho diversos amigos, participo de grupo da graduação, enfim, outros grupos que eu participo, e a gente debate muito sobre isso, sobre as oportunidades, inclusive a oportunidade de concurso, porque aí eu vou chegar mais à frente um pouquinho sobre a minha área. Maíra, pode passar, por gentileza. E aí tem algumas fotos, né, da vivência da residência. Eu acho que nessas primeiras imagens aí de 2015, eu participei de uma ação, e eu estava gestante, inclusive, a gente participou de umas ações de promoção e prevenção à saúde, com entrega de alguns cordéis, alguns materiais que a gente constrói na residência. E tenho essas fotos de discussão que a gente participa de planejamento estratégico, construção de monitoramento e avaliação de alguns programas de saúde pública. Então, isso tudo, essa vivência foi toda na residência. Pode passar, Maíra. Então, voltando para a linha do tempo, em 2016, após os 2 anos, voltei para a residência, né, após o período em que eu passei de licença maternidade, e consegui concluir a residência. E aí, como eu disse, a gente roda nos serviços e, consequentemente, conhece pessoas, faz a experiência. A própria residência permite que você trabalhe no espaço que outras pessoas que já são contratadas trabalhem, e no período, e também, como eu disse, a carga horária da residência é alta, é grande, então você trabalha meio que, tipo, o dia inteiro, quando você não tem que ir à aula, ou algum encontro para discutir com o orientador, o TCR, que é o trabalho de conclusão da residência, que na maioria das vezes você desenvolve artigos, enfim. Você tem alguns momentos que você vai precisar ir à aula, mas a maioria é no serviço, é na prática. A maior carga horária da residência é a prática. Então, você fica ali no serviço, trabalhando também com as pessoas, e isso faz com que você apareça, surjam oportunidades, e você seja agregado ao serviço. A depender da sua postura, enquanto profissional, enquanto pessoa, das articulações que você vai fazer, da compreensão que você vai, porque também não é todo serviço que vai haver uma identificação. Então, você é absorvido, e foi o que aconteceu comigo. Em 2017, eu fui absorvida, né, fui contratada na Secretaria Estadual de Saúde, mas num cargo técnico, né, trabalhando de forma técnica, e por uma empresa terceirizada, porque nos espaços públicos, nos serviços de saúde, a gente tem uma série de vínculos, alguns precários, mas, assim, uma série de vínculos com que fazem que a gente consiga, de alguma forma, estar ali, permanecer naquele lugar, e eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive. Então, ingressei como área técnica e comecei a trabalhar na vigilância epidemiológica, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Trabalhei na vigilância epidemiológica, acho que vocês tiveram uma fala ontem importantíssima sobre a epidemiologia. A gente tem as doenças que a gente trabalha, as transmissíveis e as não transmissíveis. E eu trabalhei na área das doenças não transmissíveis, mais especificamente numa gerência que trabalhava vigilância de violências domésticas, intrafamiliar, e a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento das notificações de vítimas de violências que ocorrem no Estado. Em uma outra oportunidade, talvez vocês vão conseguir saber melhor sobre como é importante a identificação, a notificação por parte do profissional, as desmistificações sobre o que é a notificação, que é um instrumento epidemiológico, que embasa não só a saúde, mas os órgãos de proteção de direito, como o Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Delegacia do Idoso, a própria Delegacia da Mulher. Então, eu trabalhei muito tempo nessa área e eu adorava, fantástico. Trabalhava na área
da vigilância de violências e também, posteriormente, trabalhei na área de vigilância de acidentes de transporte terrestre. A vigilância de acidente de transporte terrestre é muito ainda incipiente falar sobre ela sem que as pessoas consigam compreender por que a saúde trabalha na perspectiva do acidente de transporte terrestre. As pessoas, acidente de trânsito, acidente de transporte, e a gente sempre falava que, infelizmente, a gente sabe, né, que ao longo do tempo, de acordo com o avanço da sociedade, e até o uso, né, a necessidade do uso, até de motocicleta, a questão da urbanização, da industrialização, trouxe mais carros para a rua, e com isso, aumentaram o número de acidentes, e, infelizmente, o ônus recai sobre a saúde. Então, a gente tem, também na perspectiva de trabalhar o controle, a prevenção dos acidentes de transporte terrestre. E por que acidente de transporte terrestre? Porque não é só ali no trânsito, na cidade grande, mas entender também como no interior do estado, uma pessoa que trabalha no sítio, que de fato ela não vai muito à área urbana, mas ela pode se acidentar na zona rural. Inclusive, a gente fazia várias falas que as pessoas trocaram andar a cavalo para andar na motocicleta, muitas vezes sem habilitação, sem algum tipo de orientação, o excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, então as pessoas viriam a se acidentar. Eu trabalhei também muitos anos nessa área e também aprendi a amar muito a vigilância de acidente de transporte terrestre na secretaria. Então, nessa perspectiva de trabalhar, né, na Secretaria Estadual de Saúde, num vínculo terceirizado, por uma empresa terceirizada, desenvolvendo área técnica, a Secretaria Estadual de Saúde, vocês já podem ter tido a oportunidade de visualizar ou de ver um chamamento, abre algumas seleções públicas, seleções simplificadas, que nada mais é do que um cargo público temporário, e um cargo público de até 6 anos, que normalmente é ocupado por enfermeiros sanitaristas, por sanitaristas, enfim. Eu migrei de um cargo terceirizado e fui para essa seleção, onde participei um tempinho, né, fiquei na seleção, na mesma área, desenvolvendo as mesmas seleções, só que agora com um vínculo público, que apesar de temporário, é um vínculo público que pagava também razoavelmente bem, e trazia ainda a oportunidade de estar ali, desenvolvendo o trabalho enquanto sanitarista, de bióloga, mas enquanto sanitarista. Então, essa perspectiva abrangente, dentro desse contexto da vigilância em saúde, a gente poderia trabalhar a vigilância de saúde do trabalhador, que dentro da vigilância de saúde do trabalhador, a gente trabalha a oportunidade de pessoas que fazem, como eu estava dizendo, né, sobre a questão da violência, a lesão autoprovocada, de trabalhadores que fazem uso de agrotóxico para plantio, então, de alguma forma, também prejudicados por esse uso de agrotóxico, em alguns momentos, tentando até um suicídio, uma lesão autoprovocada. Então, tudo isso é abrangente, mas também é o papel do biólogo enquanto sanitarista dentro da saúde pública, que é mais a parte de monitoramento, de gerenciamento, de acompanhamento, de planejamento estratégico, tudo isso que, inclusive, foram até palavras citadas no início dessa apresentação que a gente está discutindo aqui. Então, em 2018, como eu disse, eu estava nessa seleção, no mesmo local do trabalho, só que com um veículo diferente. Também, nessa época, abri o concurso público do Estado, né, para sanitarista. Infelizmente, o concurso público, ele paga um valor bem inferior, quase que a metade do que a seleção paga, né, o concurso público de cargo efetivo, o qual eu consegui ser aprovada, mas o salário, e isso é uma discussão mais para frente, ele é bem menor. Há outras possibilidades de agregar ao salário, né,
do servidor público, mas a gente está pleiteando aumentar, fazer jus a esse salário do servidor, que já está defasado há mais de 20 anos, que não tinha concurso público no estado para sanitarista. Então, com a pandemia, né, passado aí 2018 para final de 2019, já vinha esse desenho, né, do que a pandemia traria. No final de 2019, já o acompanhamento do que estava acontecendo em outros países. A secretaria faz um monitoramento, tem setores específicos para fazer o acompanhamento de surgimento de novas doenças. Algumas coisas foram mudando na Secretaria de Saúde, e com isso ventilando algumas oportunidades. A pandemia, ela trouxe muitos desafios, mas trouxe também algumas oportunidades. E aí o concurso começou a fazer a nomeação, eu estou até colocando aí um bonequinho pensante, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui nomeada, eu e diversos colegas lá fomos nomeados, e tivemos que abrir mão da seleção que a gente tinha, que era uma seleção de 40 horas, para ir para o concurso, que é um concurso de 30 horas, mas que paga bem menos. E aí, fiz essa migração ainda no final de 2019, né, não ia desperdiçar a oportunidade de ser servidora pública no momento que a gente não sabe a incerteza do amanhã, não sabe se teríamos outra oportunidade como essa, né, nesse momento, e ingressei nesse cargo público. E nesse ano, né, depois desse contexto todo, com a pandemia, a secretaria, desde março do ano passado, na verdade, a pandemia para algumas pessoas, para meu esposo, que é servidor da Universidade Federal, está em casa desde o dia, em casa trabalhando remoto, desde o dia 16 de março do ano passado, mas para nós, isso já começou bem antes, no início de março, 10, 12 de março, quando a gente teve o surgimento de alguns casos suspeitos que vieram em voos de fora, e isso é monitorado pela secretaria, a gente começou a trabalhar, e desde então não parou um dia sequer. Então, todas aquelas áreas que eu falei, que eu trabalhei, a gente mudou. A vigilância em saúde tornou-se um grupo só, um robusto grupo, em que um comitê de crise foi montado para trabalhar na perspectiva da pandemia. E aí, eu coloco o computador com gráfico, com os números, com relatórios e análises, que é o que a gente vem fazendo desde então. Inicialmente, eu trabalhei de março a outubro de 2020, com casos de Covid, né, banco de casos. Quando eu digo banco, é um somatório de dados que a gente transforma em informações de vítimas que foram notificadas para CIRAG ou para alguma outra síndrome gripal, que tinha associação direta com o COVID, né, com o vírus COVID. Então, posteriormente, depois de outubro do ano passado, a gente meio que começou a ventilar, voltar para as nossas áreas técnicas de origem, até porque as outras doenças, as outras áreas, as outras ações, elas não podiam parar para sempre, a gente tinha que retomar, a gente tinha que voltar a discutir óbito materno, inclusive porque Covid trouxe isso, a mortalidade materna aumentou, e isso é discutido. Então, as outras áreas técnicas começaram a fazer retorno para suas áreas, e um menor grupo está ainda trabalhando na perspectiva da pandemia, mas agora com sistema, com algumas outras coisas que a gente foi aprimorando. E, posteriormente, né, do final do ano para cá, eu comecei a me aproximar mais da área da vacinação. E aí foi quando tive a oportunidade, né, de, enquanto agora, né, servidora pública, desde dezembro do ano passado, mas
só a partir de março desse ano e até agora, é que eu tive a oportunidade de ser convidada para, na verdade, de supetão, assim como tem tudo acontecido nessa pandemia, para estar junto com Ana Catarina Mello, que é a superintendente do programa, né, de imunizações, e da área técnica que trabalha com doenças imunopreveníveis na secretaria. Vocês já devem ter visto várias entrevistas dela sobre as vacinas, e está com a Ana Catarina lá coordenando o PNI, que é o Programa Estadual de Imunização. Pode passar, Maíra, por favor. E aí, eu trago um pouquinho da memória, né, e algumas ações. Vocês vão ver algumas fotos diferentes, porque eu passei por um processo de transição capilar. Então, em alguns momentos eu estou lisa, em alguns momentos estou mediana, em alguns momentos estou cacheada. Estamos aqui. Então, participei de várias ações nesse contexto de, como eu tinha dito. Alguém disse, arrasou. É isso, gente. Então, a gente é um ser humano em constante transformação, né? Isso. Então, eu vivenciei, tenho vivenciado diversos momentos da minha vida e tenho procurado, né, experimentar todas essas mudanças, essas sensações que a gente pode se permitir, né? Então, aqui eu participei, né? Pode passar, Maíra, de várias ações ligadas à secretaria da área técnica, carnaval, o contexto de trabalhar com a Operação Lei Seca, que vocês já devem ter ouvido falar, onde a gente trabalha com essas vítimas de acidente de transporte terrestre, várias ações também que a gente trabalhava no contexto de trabalhar com crianças fora da secretaria. Então, pode passar, Maíra. Pronto. E aí são algumas fotos já do programa, né, de imunizações do Estado. Se vocês observarem aí, tem Ana Catarina, que está com o vestido estampado, uma máscara azul, com uma criança mostrando a foto. Essa criança é minha filha. Recentemente, eu levei Maria Luísa para ter a oportunidade de ver, né, as vacinas chegando, o carro do Zé Gotinha, da família do Zé Gotinha, e aí uma experiência fantástica. Assim, quando eu cheguei em março, lá no programa estadual, a gente estava ainda recebendo vacina de forma muito fragmentada, porque a gente, desde o início, né, a campanha de vacinação, e a gente tem participado e visto, né, vivenciado a evolução dessa campanha, como nenhuma outra campanha teve tanto empecilho, tanta dificuldade, né? Eu estou buscando, assim, palavras bem, como é que eu posso dizer, brandas, para dizer a sensação de como é estar de dentro, né, de uma coisa extremamente complexa e fantástica, e a gente ter tantos entraves, né? A gente está quase já setembro, né? Já chegamos em setembro, e ainda estamos nos debruçando para responder Ministério Público, Tribunal de Contas, do processo de vacinação que para outras vacinas nunca houve. Para vocês terem ideia, talvez para explicar melhor o que eu quero dizer, o volume de vacinas que chegam de rotina, né, vacinas que estão contempladas dentro do calendário vacinal, vacinas da campanha de influenza, é infinitamente maior para o que muitas vezes a gente recebe de Covid, e aí toda uma estrutura para Covid, com escolta policial, campanha midiática e foto, entrevista. Por quê? Tem-se uma importância no sentido de que a gente está fazendo história, né? A gente está aí lutando contra uma doença que já tem vacina, né? Mas já tem vacina que foi desenvolvida nesse contexto todo, que é um contexto não só do adoecimento, mas também um contexto político. Eu não se preocupe, eu não vou adentrar nesse assunto aqui, mas, assim, é uma experiência riquíssima, né? O PNI tem me dado
a grandeza, né, do que é participar da saúde pública, do que é a saúde pública, de fato, se fazendo, tomando corpo, quando a gente vê um vidrinho, um frasco, com uma dose, ou com 5 doses, como é a apresentação da AstraZeneca, ou com 10 doses, que vai salvar não apenas uma, mas 5, 10 vidas, né? Então, isso é fantástico, assim. E que aquelas doses estão ali, porque alguém desenvolveu, se debruçou e estudou, quando todo mundo estava contra a ciência, né? Ali, alguém conseguiu não ver ao redor e construir aquilo ali. Então, é isso, minha gente. Pode passar, Maíra, por favor. Essa é a vivência. E aí, sobre os desafios e potencialidades, né, eu trago um pensamento meu, inclusive, assim, que eu já dividi com outras pessoas, sobre a atuação do conselho, né, do nosso conselho. Eu sou inscrita, né, no CRBio, eu acho que vocês também já devem ter começado a ler ou se informar sobre o CRBio. Quando eu me inscrevi no CRBio, foi já ventilando para a residência, porque tinha que ter a carteirinha, né, do conselho, para quando você é aprovado na residência, você só pode assumir com o seu diploma, né, o seu certificado de graduação e a carteirinha do conselho. Mas o que eu vejo é que, assim, infelizmente, né, isso não acaba que atrapalha o conselho, porque não atrai mais pessoas, né, mais biólogos. É um custo, é caro, né, manter esse conselho, a inscrição nesse conselho, e a atuação é mais no sentido do poder mesmo de cobrar, né, eu não vejo um movimento como esse, de trazer a discussão, de colocar o que o biólogo pode, de fato, atuar. E aí, lá na página do conselho, você vai entrar, é riquíssimo, o layout é lindo, tem várias informações, mas, assim, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, e eu não vejo uma coisa para além de uma coisa que a gente paga, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas, depois da crítica, eu vejo aí, nas diversas atividades, né, que a gente pode, enquanto profissional, dentro de algumas áreas, atuar, está aí no contexto da saúde pública, né, a biologia, ela é base para a saúde, né, para os cursos da área de saúde e da saúde pública, e está aí, pode passar, Maíra. Pronto, e aí entra, né, também na parte de desafios e potencialidades, inclusive, a questão do curso, né, de como agregar o curso de biologia para ser sanitarista, né, após algum tipo de formação enquanto biólogo para a saúde pública ou saúde coletiva. A gente está, como eu disse a vocês mais anteriormente, a gente está observando, né, está acompanhando um projeto de lei que regulamenta a profissão de sanitarista, porque não é uma profissão regulamentada até o momento, não se tem um conselho, enfim. E esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Câmara, ele provavelmente já está em seguimento para o Senado, onde discute ali, né, as atribuições do sanitarista e quais são as possíveis áreas de atuação. E o que é que esse projeto de lei ele traz? Eu já vou dizer a vocês para que, se alguém tiver interesse em fazer residência em saúde pública, já corra para se enquadrar dentro desse projeto, né? Para quando a lei, de fato, tomar corpo, for aprovada. Na perspectiva do sanitarista, é alguém que tenha um curso de graduação, formação na área de saúde, né, com especialização ou residência, ou mestrado, ou doutorado, algum tipo de experiência anterior, porque tem pessoas que trabalham na saúde pública há anos e anos, desde a promulgação da Constituição, inclusive, que não tem uma formação específica, né, especialista, de sanitarista,
mas que atua, então tem a experiência prática. Então, o projeto de lei fala de pessoas que têm a experiência de no mínimo 5 anos na área, pessoas que têm o curso, né, a formação na área de saúde, mais a especialização ou residência, ou os cursos de mestrado ou doutorado. E agora, mais recentemente, a pessoa que tem a formação, a graduação em saúde coletiva. Já se formaram, né? Alguns vocês podem até conhecer. Algumas pessoas no curso de saúde coletiva e após a promulgação da lei, a data que a lei for publicada, só serão considerados sanitaristas essas pessoas. Nada mais do que justo por conta da graduação. Então, a lei vai contar até a data da promulgação de pessoas que têm experiência, de pessoas que têm os cursos de especialidades, como eu já disse, e de pessoas que também têm o curso de saúde coletiva. E, posteriormente, para isso, né, gradativamente, dando a essas pessoas, de fato, o que elas, a conquista do direito delas, né? Pode passar, Maia. Aí, eu fiz o recorte, né, do edital, das vagas, dos programas que a residência multiprofissional traz para o biólogo, e aí são as oportunidades para o biólogo especificamente, né, em cima, e o novo programa que mais recentemente abriu para a residência multiprofissional de interiorização, que é saúde coletiva com ênfase em agroecologia, que é em Garanhuns, é a Regional de Saúde de Garanhuns, a 5ª região, certo? Tem aí essa oportunidade que o biólogo também pode estar visualizando, e o perfil de saúde coletiva para ampla concorrência, que aí, se vocês verem ao lado, tem a categoria profissional, e todos os outros profissionais que podem também disputar essas vagas, e elas se dividem entre a Coremu, da UPE, e essa Coremu-ESP, da Escola de Saúde Pública, né, do Estado de Pernambuco, e aí são essas 30 vagas, né, de ampla concorrência. Então, assim, né, assim, já há um caminho para o avanço, né, da oportunidade do biólogo estar ingressando nessas áreas, e aí, assim, vocês podem visualizar que, ao longo do tempo, isso vai se tornar cada vez mais importante, né? Eu sempre costumo pensar, educação e saúde são áreas que nunca não vão deixar de precisar de pessoas que estejam trabalhando, né? Que estejam ali discutindo, que estejam construindo, planejando, e aí é muito importante. Pode passar, Maíra. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Talvez essa conversa, ela foi uma conversa mesmo, né? Não foi aí no formato de palestra. Teria muito mais coisas que talvez a gente pudesse conversar, trocar ideias, mas estou aberta, né, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que a gente possa se encontrar nos espaços, enquanto profissionais, enquanto pessoas, e adorei, viu, a energia, o som, e estou aqui, aberta para discutir. Obrigada. Nós que agradecemos, Magda. Foi uma excelente palestra, assim, muito, muito clara, muito objetiva, assim, deu para entender tudo direitinho. E, assim, foi uma palestra muito boa. E eu parabenizo, né, você e também agradeço pela sua participação, todos nós do PET, né, queremos agradecer. É um prazer imenso para a gente poder, né, compartilhar com todos a sua experiência e também aprender, né, mais um pouquinho, onde a gente pode atuar, né,
muitas coisas para Isso. mim também foram novas. Eu não sabia muito sobre a residência, muito profissional. É uma coisa que não é muito passado para a gente, assim como uma Isso. área que a gente pode seguir, né, após a graduação. E é muito importante, né, a gente saber de todas essas informações. E aí eu gostaria, nesse momento, de perguntar ao professor, né, se ele quer dar alguma palavra ao tutor, André. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá baixinho, Magda, professor. tá baixo? Deixa eu ajeitar o fone aqui, fica meio ruim. Tá escutando agora melhor? Bem, estou escutando bem. Ótimo. Magda, é um prazer em conhecê-la aqui, viu, nesse ambiente virtual. E Prazer. de parabenizar logo, desde agora, viu, pela excelente fala, né? Isso aí, não foi, você mesmo disse, não foi uma palestra, mas para mim foi espetacular. Minha formação é na área de botânica, né? E, assim, para mim teve muita coisa nova Nova. e assim, uma experiência de vida e profissional também, assim, riquíssima, né? Eu me assemelho também aí com você na jornada de dificuldade, de busca, né, que a gente tem questões pessoais, né, e também aquilo que a gente deseja, onde a gente deseja chegar, né, e você tem tanto prazer, né, de falar disso e com todo orgulho, né, eu também me identifico bastante com a sua fala nesse sentido, né? E assim, muita coisa, como você estava, muita coisa que você colocou para mim, assim, não é muito da minha vivência, e essa experiência passa, claro, aqui para grande parte dos nossos discentes, né, que precisam dessas perspectivas, né? E assim, pelo que eu entendi, né, você colocou que tem todo esse caminho árduo aí de batalhar, de conseguir, né, de fazer a residência, fazer uma especialização e tentar, mas para mim ficou evidente que é totalmente possível, Com né? certeza. Com E certeza. que há caminhos para isso, claro que o caminho nem sempre é fácil, né? Tem todos os obstáculos aí, né? E isso ficou muito, para mim, bem claro e comprovado aí pela sua experiência, né? E aonde você está hoje também, né? Na coordenação, né? E muitas responsabilidades e muitas coisas ali na sua mão, né? Então, tudo isso aí vem, obviamente, do seu sucesso aí da sua jornada. E isso é muito bom para que nossos alunos vejam que é possível, né? Que é possível chegar aonde a gente deseja. Sim, E, com assim, certeza. é uma área lindíssima, né? Porque, assim, você trabalhar com saúde é uma área muito bonita de você ajudar as pessoas nos mais diversos aspectos, seja no tratamento direto ou na prevenção. É um trabalho belíssimo, né? Muito bonito mesmo, e que eu realmente também enxergo que sempre se necessita de profissionais nessa área. Com Né? certeza. E era justamente essa minha fala no sentido de sentir aí essa confirmação sua, né, desse lado que há campo. Ou seja, qual o recado? O biólogo que queira seguir essa carreira, ele pode seguir, ele vai chegar em algum lugar, e então só me confirme aí esse objetivo, né? Isso. É muito importante, professor, frisar isso, porque a gente, como eu disse, além da questão da vida, né, pessoal, da nossa experiência, daquilo que a gente carrega para trilhar, né, o nosso caminho, as oportunidades que a gente hoje, como você colocou, talvez o espaço hoje que eu estou, né, o espaço que eu consegui trilhar, também tem um pouco da minha trajetória de vida pessoal, né, das renúncias, das escolhas, é claro, perfeitamente. Mas hoje é como você disse bem, tem espaço, né? O biólogo que ele
fizer a escolha, né? E como eu disse, não minimizando qualquer outra área, não dizendo que essa é a minha experiência, então eu posso falar muito bem sobre ela. Então, biólogo que hoje se visualizar, e por isso que quem eu conheço hoje de faz biologia, tu já ouviu falar da residência? Tu sabia que biólogo pode fazer residência e que a residência paga bem e que a residência te coloca também numa perspectiva de um campo de trabalho que o biólogo ainda não conhece tanto. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que precisa, sim, de mais biólogos nesses espaços, que tem campo para trabalhar, que apesar das dificuldades do que eu citei sobre vínculos precários, eu não falei só das partes boas, vamos dizer assim, que apesar disso, a gente tem sim muita oportunidade. Inclusive, a pandemia mostrou. Se você entrar no site da Secretaria Estadual de Saúde, a quantidade de chamamento que teve para a saúde, a quantidade de oportunidades que gerou a partir disso. Pessoas foram convocadas ainda na residência a concluir os seus cursos para já ingressar a trabalhar. Então, assim, tem oportunidade. E mais para frente, a gente, infelizmente, nesse contexto de pandemia, a gente não vai sair tão cedo. Isso para a saúde leva um tempo muito grande. E os recursos que estão vindo dentro dessas áreas para desenvolvimento de pesquisas, para novos postos de trabalho. Então, assim, tem oportunidade sim. Agora, é preciso a gente buscar, é preciso a gente saber. Acho que o primeiro passo é esse. Perfeito esse caminho, esse espaço de a gente estar aqui dialogando sobre novas áreas, novas possibilidades, novas perspectivas que a gente não tinha, talvez, conhecimento. E aí, lá atrás, eu também não sabia disso. E quando alguém me falou, me colocou ali naquele espaço e disse, olha, é possível sim um biólogo ser residente, concluir a residência e que isso vai te trazer uma oportunidade diferenciada. Como eu disse, foi um divisor de águas mesmo. Exatamente. Realmente, esse é o nosso principal objetivo aqui, né? Mostrar as possibilidades, as N possibilidades que o biólogo tem, né? E nessa área de saúde, especialmente, muitos biólogos, né, têm muito interesse, mas às vezes não sabem, de fato, isso, o caminho. Não sabem qual o caminho que deve seguir, né? Exatamente. E é justamente isso que ficou muito bem claro aqui, né? Que tem essa possibilidade que, como você colocou aí, né? A residência, né? Multiprofissional lá da saúde também, né? São informações que, assim, né? Abrem novas janelas, né? Para, eu quero terminar, eu quero fazer residência, eu quero fazer isso. Ou seja, na perspectiva. E como foi muito bem colocado também, a questão da pandemia, nesse contexto de pandemia, está ocorrendo, obviamente, agora, mas isso vai muito a longo prazo, porque tem sempre novos contextos, né? Surge novas situações e que vai sempre precisar, né, do profissional. E a pandemia, na verdade, é uma chacoalhada muito forte no poder público, né? Olha, precisa de investimento no setor de saúde e tudo isso, né? Isso é muito bom. É muito bom todo mundo enxergar isso a médio e longo prazo. Isso para poder seguir, né? Eu queria, só para finalizar aqui, queria agradecer bastante por essa sua experiência tão espontânea que você colocou aqui, mas foi tão rica para a gente. Obrigada. E muito bem colocada. E também gostaria de parabenizar antecipadamente, né, a todos os nossos colegas biólogos, que amanhã, né, o dia do biólogo, dia 3 de setembro, e esse é um dos motivos também da gente estar realizando esse evento durante essa semana. Tá bom? Muito obrigado, Magda. Obrigada. Seu trabalho aí. Até breve. Até breve. Acho que é Kaique que levantou a mão. Kaique. Isso. Kaique levantou a mão, pode falar, Kaique. Pronto, completando um pouquinho a pergunta de André também. Muito boa a palestra. Cirurgia do biólogo, adiantado.
E, assim, eu queria saber se, conforme você foi tendo todo o seu processo, e depois de estar trabalhando, você já se encontrou com outros biólogos que estavam seguindo esse mesmo caminho? Sim. E, tipo, é, de alguma forma, é bem gratificante, né? Então, você acha que falta mais incentivo da parte não só da universidade, mas popular para os biólogos trabalharem nessa área? Eu acredito que falta o conhecimento. Se a gente souber, tiver conhecimento, como eu disse aqui, é uma área que ainda, veja, em 2014, para mim era totalmente desconhecida, mas que eu ainda vejo pessoas hoje, em 2021, como vocês, né, aqui, que me relatam que não sabia dessa área. Então, acho que ainda é pouco conhecido entre os biólogos. Eu acho que isso é da graduação, inclusive, né, poderia-se ter aí um momento em que a gente pudesse estar vivenciando para além da área da prática da biologia, seja botânica, seja a área que for, qual é o outro contexto, para além da nossa caixinha? O que é que a gente pode também estar se incorporando? Olhando ao redor, né? Olhando, fazendo relação, como eu disse, com o contexto em que a gente se insere, do meio ambiente, da saúde humana, da saúde animal. Então, tudo isso traz uma perspectiva de ampliar a visão, de fazer escolhas. Você pode ter esse direcionamento agora, e você pode ainda, inclusive, durante a residência, ter vários outros direcionamentos. Como eu disse agora, tem vários outros programas de residência, saúde do campo, saúde da população indígena. Então, assim, traz outras perspectivas também, que o biólogo pode estar se aproximando, para além do que eu conheci na minha época, por exemplo, né? Então, acho que falta conhecimento mesmo, na nossa parte. Mais alguém? Obrigada, Kaique. Mais alguém? Eu que agradeço. Gente. Eu tenho uma pergunta, na verdade, duas coisas que eu fiquei em dúvida, né? Assim, em relação ao tipo do IMIP, atualmente ainda eles estão fazendo. É um atuando, edital assim, só. todos os anos. Todos os anos. O edital da residência normalmente sai entre novembro, a prova normalmente é em dezembro. Sai no site da UPE-NET. E o edital foi unificado. Então, todas aquelas vagas que eu coloquei ali, elas estão em um único edital, para facilitar. Porque antes, como os programas eram separados, às vezes as provas ocorriam em diferentes datas e você acabava que não conseguia se inscrever em todas, inclusive pagar várias inscrições. Então, agora, o edital, acho que desde 2015, ele já veio se unificando e abrindo ali, à medida em que vai aparecendo uns novos programas, as novas vagas, elas aparecem em um único edital. E você pode optar por mais de um dele ali, inclusive. Mais de uma opção. Isso é em vários estados, assim? Vários estados. Agora, tem pessoas, inclusive no meu... Porque quando você é residente, a gente chama R1, é a primeira turma. Aí, logo em seguida, você vai para o R2, que é o segundo ano de residência. Então, vem uma nova turma para o R1. Então, no meu R1 e na outra turma que veio posteriormente, tinham pessoas que eram de outros estados e que estavam aqui. Por exemplo, gente do Ceará, gente da Bahia, gente da Paraíba, que vem para cá também para fazer. Como também tem gente que vai daqui para outros programas, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Eu conheço pessoas que também já fizeram assim, migraram de outra forma, foram para outros estados. Porque o valor da bolsa, ele é para o Brasil todo. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Aí, assim, tem gente que prefere vir para cá, porque aqui, Pernambuco, a gente está perto de outros estados, né, do Nordeste. Também é um estado que tem um aporte de recursos grande. Por exemplo, a gente tem situações que ocorrem dentro do nosso estado que não ocorrem em outro estado. Por exemplo,
Pernambuco é referência para transplante, Pernambuco é referência para vigilância de acidente de transporte terrestre, como eu disse, na perspectiva da saúde. Em outros estados, a vigilância de transporte é só para fiscalização, para órgão público de transporte. Não trabalha na perspectiva da saúde, do cuidado, da prevenção. Então, a gente tem algumas situações que a gente é referência. Então, as pessoas vêm muito para cá, para estudar aqui, para fazer os programas aqui. Algo mais? Ótimo. Outra coisa que eu também fiquei em dúvida, assim, quando você terminou a residência, foi difícil, foi dificultoso conseguir um emprego? Não, como eu disse, quando eu concluí a residência, logo após isso eu fui absolvida no serviço. Eu entrei para trabalhar agora como contratada na Vigilância em Saúde, que eu tinha já, inclusive, feito meu último rodízio. Quando eu acabei o rodízio da residência, eu já entrei por uma empresa terceirizada. Demorou só uns meses de vínculo mesmo, para eu migrar, né? Concluí a residência, recebi a última bolsa, aí fui absorvida por uma empresa terceirizada, passei por um processo de assinatura de carteira, de trabalho, essas coisas, e comecei a trabalhar logo em seguida. E várias pessoas que eu conheço, que talvez o vínculo não seja o mesmo, mas, assim, também tem uma espécie de bolsa de pesquisa, que desenvolve com a Secretaria Estadual de Saúde algumas áreas de pesquisa. Então, as pessoas também são contratadas através de bolsa, tem vários tipos de pagamento. Então, a residência, né, para encontrar isso, né? Isso. Muito interessante. Sem dúvida, Gostei sem muito de dúvida. saber. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Eu acho que não. Então, sendo assim, gostaria de agradecer mais uma vez a você, Magda, né, em nome do PET, Biologia, eu acho. Muito, muito obrigada, sua palestra foi muito enriquecedora. E agradecer também a todos os participantes, né, que estiveram com a gente nesses 3 dias de evento, né. Nós esperamos que todas essas palestras e todas as informações, né, possam ter contribuído na vida de vocês, né, na vida profissional de vocês. E é isso, né, agradecemos a todos e eu acho que já pode parar de gravar para a gente tirar um print. Isso. Muito obrigada, e, gente, pessoal. Procurem saber sobre o curso GESP. E qualquer dúvida também, aí tem meu contato telefônico, que é também WhatsApp, e-mail.